Ide ao mundo, ensinai aos povos todos. Convosco estarei todos os dias, até o fim dos tempos de Jesus. Aleluia, 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 O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Conclusão do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, queridos devotos do Espírito Santo, hoje celebramos a segunda noite do novenário em honra do Divino Espírito Santo. E hoje celebramos a solenidade da Ascensão do Senhor, ou seja, a solenidade em que celebramos a subida de Jesus aos céus, após Jesus ter cumprido na terra a sua missão, após ter dito na cruz, tudo está consumado, após ter ressuscitado, após ter passado 40 dias, aparecendo aos discípulos, demonstrando-lhes com sinais e acontecimentos eloquentes que ele verdadeiramente ressuscitou. Agora, Jesus sobe aos céus. E eu gostaria que meditássemos sobre 3 elementos do momento da subida de Jesus aos céus: uma ordem, uma promessa e uma atitude. A ordem: ide por todo o mundo, ide e fazei discípulos meus. Amados irmãos, Jesus, voltando para o céu, ele confiou à sua igreja a mensagem do Evangelho. Confiou à sua igreja, aos apóstolos, aos bispos, seus sucessores, aos sacerdotes, colaboradores dos bispos, mas ele confiou a cada um de nós que somos batizados o anúncio do Evangelho. Não existe cristão parado, não existe cristão que não é, pelo simples fato de ser cristão, também ele missionário. Porém, eu gostaria que nós meditássemos sobre ir. A quem ir? De qual maneira? De que modo? A quem nós devemos ir?
Queridos paroquianos, se agora por acaso eu inventasse que cada um de nós deveria encontrar alguém para anunciar a palavra de Deus, a nossa reação primeira seria encontrar aqueles os quais nós conhecemos. Seria levar a palavra de Deus para aqueles que já conhecem Jesus, para aqueles que já frequentam a casa do Senhor. A mensagem de Jesus, o seu pedido, a sua ordem, ide, deve nos levar para aqueles lugares e para aquelas pessoas as quais não participam da Santa Missa, as quais ainda não estão envolvidas em nenhum grupo, em nenhuma pastoral. Para estes, Jesus nos envia. Jesus disse no seu Evangelho, quando queriam que eles ficassem num certo lugar, ele disse: eu não posso ficar, tenho muitas ovelhas, as quais preciso reunir. Amados irmãos, quantas vezes nós nos alegramos simplesmente porque vemos esta igreja lotada, e quantas vezes eu chamo a atenção que, apesar de ser um grande feito, apesar de ser verdadeiramente um motivo de alegria, nós não podemos nos contentar quando moramos numa cidade de de quase 90 mil habitantes. Não podemos nos contentar que 1.000, 2.000 pessoas no fim de semana, quem sabe, participem da Eucaristia. E não estou contando aqui os outros que participam de outras religiões, que vivem outro modo de crer, mas quantos católicos, os quais o IBGE recentemente tocou em sua porta, eles abriram e disseram que eram católicos, e no entanto estão distantes da fé, estão distantes da igreja. Para esses nós precisamos ir. Precisamos sair do nosso comodismo, precisamos sair do nosso círculo fechado, onde acreditamos que anunciar o Evangelho é simplesmente, me permitam usar a expressão popular, é simplesmente chover no molhado, é simplesmente evangelizar quem já é evangelizado, é simplesmente convidar quem já viria normalmente. É preciso ir. Porém, aqui chegamos ao segundo elemento desta ordem do Senhor. E como? Como devemos ir até essas pessoas? De que modo, de que maneira? Não devemos ir nos achando superiores a elas. Não podemos, amados irmãos e irmãs, levar o Evangelho para os outros se nós dividirmos a humanidade em duas categorias: nós que somos santos e eles que são pecadores. O Evangelho, ele não brotaria num coração que receberia uma mensagem como esta. O Evangelho, ele deve ser levado através da humildade. Ou existe humildade no discípulo, ou ele não é discípulo do Senhor. E a humildade, diz Santa Teresa, está fundamentada na verdade. E qual é a verdade sobre nós? Que somos pequenos, frágeis, pecadores, que não estamos prontos, que somos seres em construção, que somos seres em caminho. Por isso, cada missa começa com o ato penitencial, que Natália nunca canta, só reza. Começa com o ato penitencial para nos lembrar que nós somos pecadores. Ir a todos, mas ir como? Ir cheio de humildade. Não ir ao encontro dos outros, mostrando a eles que nós estamos salvos, que nós estamos prontos e acabados, mas pelo contrário, ir ao encontro dos irmãos e das irmãs como a mulher que encontrou a moeda perdida.
eu encontrei a moeda perdida, alegrai-vos comigo. Ir ao encontro dos outros, como a samaritana, eu encontrei um profeta, e ele disse tudo o que eu fiz. Vinde ver. Ir ao encontro do outro, como os apóstolos, como São Paulo, que dizia: eu não sou digno de ser chamado apóstolo, eu que sou como um aborto. Assim São Paulo se apresentava. E por isso São Paulo foi ao encontro de todos, porque não se considerava melhor do que todos, mas se considerava servo de todos. Então essa é a primeira coisa que gostaria que meditássemos hoje. A ordem do Senhor: ide. Ide para quem? Ide para os distantes. Ide como? Ide cheio de humildade. A segunda coisa que eu gostaria que meditássemos é sobre a presença de Jesus. Jesus voltou para o céu, Jesus subiu ao céu, não para nos deixar sozinhos, mas para estar presente na nossa vida de uma maneira ainda mais profunda. E eu gostaria que nós pensássemos em apenas 4 modos, dos tantos modos pelos quais Cristo está presente na nossa vida, que nós pensássemos em 4 maneiras pelas quais o Senhor está presente, não só para a gente achar bonito, não só para a gente admirar, mas para a gente intensificar o sentimento da presença do Senhor. Qual é o primeiro modo? Qual é o primeiro modo pelo qual Cristo está presente na nossa vida? O primeiro modo é pela unidade, disse nosso Senhor: onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, eu estarei no meio deles. Amados irmãos, cada vez que nos reunimos em nome do Senhor, Ele está presente no nosso meio. E como é bonita a liturgia começa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para nos lembrar: a partir de agora o Senhor está no nosso meio. Às vezes eu acho tão bonito o silêncio que a gente faz na hora da consagração. É um silêncio reverente, é um silêncio que exprime a adoração. Porém o Senhor está presente no nosso meio desde o início da Santa Missa, porque nós invocamos o seu nome, e quando 2 ou 3 invocam o seu nome, Ele está presente no meio deles. Assim também, amados irmãos, Cristo está presente na nossa casa, quando nos reunimos no seu nome. E veja como são coisas simples. Quando ao iniciarmos a refeição, fazemos o sinal da cruz, dizemos uma pequena oração, Jesus senta-se na mesa conosco. Quando estamos iniciando uma viagem e fazemos uma oração abençoando a viagem, Jesus se torna colega de viagem. E assim sucessivamente, em cada momento da nossa vida, se estivermos unidos e se estivermos sob o seu nome, ali está o Senhor. Esse é o primeiro modo. Existe um segundo modo: quando praticamos o bem, quando fazemos uma caridade, quando damos uma esmola, quando olhamos para o pobre, ali está Jesus. Com tanta facilidade nós ficamos preocupados quando temos notícia de uma igreja que foi arrombada e o Santíssimo Sacramento foi jogado ao chão. Como isso nos dói, e deve doer mesmo, e deve doer muito, e deve nos fazer bater no peito e pedir misericórdia a Deus, porque estamos distratando a sua presença na Eucaristia. Porém, nós não sentimos a mesma coisa quando vemos um irmão nosso jogado por terra, e naquele irmão nosso está Jesus. Ou não acreditamos
no capítulo 25 de São Mateus: todas as vezes que fizestes isto, ou deixastes de fazer isto a um dos pequenos, foi a mim que deixaste de fazer. Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede? Cada vez que vamos ao encontro do irmão, do pobre, do sofredor, do doente, estamos indo ao encontro da presença de Cristo. Terceiro modo pelo qual Cristo está presente, realizando a sua promessa na nossa vida: eis que estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. O modo pelo qual o Senhor está presente é através da sua palavra. Desconhecer as Escrituras é desconhecer Jesus Cristo. Desconhecer as Escrituras, deixar de lado a Bíblia, não mergulhar no seu conteúdo, não se aprofundar, é não conhecer a Jesus. Essa frase é de São Jerônimo. Essa frase é uma verdade que nós acreditamos e pouco colocamos em prática. Amados irmãos, não precisamos ler a Bíblia inteira de um dia para o outro, mas precisamos sim que cada dia da nossa vida a palavra de Deus tenha um lugar, a palavra de Deus tenha a primazia. Nós que vivemos num mundo mergulhado em palavras, nós que vivemos 24 horas conectados com notícias, com mensagens, nós precisamos nos conectar com a palavra de Deus. E agora, amados irmãos, o último elemento desta homilia, que deve alimentar a nossa vida espiritual ao longo de toda a semana. Na primeira leitura, extraída dos Atos dos Apóstolos, é o primeiro livro de Atas da Igreja, onde se conta toda a história da igreja primitiva. Ali nós temos a narrativa ou a narração da subida de Jesus aos céus. Porém, no final acontece algo muito interessante. Os discípulos estão vendo Jesus subir ao céu. Jesus desaparece da vista deles, uma nuvem cobre Jesus e eles continuam olhando para o céu. E nesse momento, 2 anjos aparecem e dizem: homens da Galileia, por que estáis aí parados olhando para o céu? Este mesmo Jesus que vistes subir virá no último dia. O que isso significa, amados irmãos? Nós não podemos ficar contemplando o céu, nós precisamos arregaçar as mangas para transformar o mundo pelo anúncio do Evangelho de Jesus. Nós não podemos simplesmente contemplar os céus, porque esse Jesus que subiu, antes de subir ele deu uma ordem, e a ordem foi: ide e anunciai o Evangelho. Amados irmãos, quantas vezes nós somos tentados a viver uma religiosidade apenas para nós mesmos, a viver a fé de um modo egoísta. Eu vou para a missa, eu me confesso, eu comungo, eu pago o dízimo, eu estou em dias com Deus. Para nós, os anjos continuam a dizer: homens da São José Operário, mulheres da paróquia de São José Operários, por que continuais olhando para o céu? Este Jesus que vistes subir, voltará. O que significa que Jesus voltará? Significa que ele vai pedir que a gente preste contas a ele, que a gente preste contas dos talentos que ele nos deu, que a gente preste conta das capacidades que ele encheu a nossa vida. E estes talentos, estas capacidades foram para obedecer ao seu mandamento, ao seu mandato: ide e transformai o mundo em meus discípulos. E assim, amados irmãos, estamos nos aproximando do fim do tempo pascal. Mais uma semana
iremos celebrar a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos, a vinda do Espírito Santo sobre a igreja. Aproveitemos estes dias para suplicarmos o Espírito Santo para que ele nos faça ir ao encontro dos mais distantes, ir cheios de humildade, para que depois nós reconheçamos a sua presença quando a comunidade se reúne, presença no pobre, presença nas Sagradas Escrituras e presença altíssima, presença sublime no Santíssimo Sacramento do altar. Que nós aproveitemos este tempo para fervorar o nosso amor a Jesus Eucaristia, para que possamos, ouvindo os anjos, homens da Galileia, porque estáis aí parado, logo acordemos e nos movimentemos dispostos a anunciar a todos que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Creio em Deus Pai, poderoso,